Obrigada, Alex. Começando até com esse ponto, né? Ainda assim, a gente está vendo uma reação do mercado menor até do que em relação ao que se esperava diante do início, né, deste conflito ali no sábado, até mesmo por conta aí de não ter tido uma reação especificamente ainda por parte de Israel, mas considerando, né, esse recente aumento dessas tensões lá no Oriente Médio, queria entender um pouco também da tua leitura. Tem-se esse impacto esperado em preço de petróleo, commodities agrícolas, dólar, isso tudo de alguma forma poderia reduzir espaço de corte de juros lá nos Estados Unidos? Sem dúvida alguma, né, Paula? Essas preocupações, essas tensões geopolíticas e os efeitos delas, principalmente no preço do petróleo, que é um item muito sensível na, na inflação norte-americana, claro, a nossa também, mas mais especificamente dos Estados Unidos, porque nós estamos falando que é o grande driver hoje, né, da economia global, é a inflação norte-americana e o efeito disso em relação à política monetária. Se nós olharmos no último resultado do CPI, que foi divulgado na semana passada, um dos itens que pressionou muito a inflação foi justamente a energia. Então, se houver uma escalada dessa tensão e, por consequência, aumento na expectativa de preço dos petróleos, mercados futuros de petróleo, por exemplo, não há dúvida que muda toda a expectativa em relação à trajetória da taxa de juros dos Estados Unidos. Aliás, quando saiu o CPI, que houve aquela surpresa em relação ao acumulado 12 meses, que subiu para 3,5%, se esperava algo em torno ali de 3,2%, ali já começou um novo debate, né? Se a taxa de juros dos Estados Unidos, taxa básica, né, cairia ou não este ano. Alguns já começam a falar que talvez em setembro, outros já falam que, olha, talvez não caia, e tem uma ala muito pequena que fala que haveria até a necessidade de elevar a taxa de juros, justamente porque o mercado imobiliário está muito fortemente em alta, resiliente, né? Ou seja, os efeitos da política monetária não estão sendo sentidos. Então, não há dúvida que é possível que, dependendo das tensões, a escalada dessas tensões geopolíticas, pode sim mudar as expectativas em relação à trajetória dos juros nos Estados Unidos. E, claro, tudo isso tem um efeito direto no mercado financeiro global e aqui no Brasil não será diferente. A gente já está observando a taxa de câmbio desvalorizando em relação ao dólar. Isso não é nenhum fator específico do Brasil, isso acontece em relação ao mundo, mas isso subindo aqui, desvalorizando o real, a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais na inflação doméstica. E aí, o nosso Banco Central, que já alertou que só vai ter mais uma queda de meio ponto, depois ele desacelera para 0,25 ponto percentual, aqui também, provavelmente, nós vamos ter que começar a rever as contas. Mas, claro, tudo isso dependendo aí do desfecho, ou pelo menos do andamento, do posicionamento de Israel em relação ao que aconteceu no ataque do Irã no fim de semana. Trazendo aqui para o Banco Central, até queria entender um pouco mais também da tua visão, né, para o nosso Copom, até porque se tiver essas expectativas de inflação desancoradas, a gente ainda tem nossas dúvidas, né, também do cenário interno em relação à questão do fiscal, que acho que é um outro ponto também que a gente vai debater, mas ainda assim, essa margem talvez de manobra do Banco Central, ela tende a ficar mais limitada, né, do nosso Banco Central agora com este cenário. Sem dúvida, Paula. Eu acho que os analistas e aqui nós, na Austin Rating, também vamos começar a refazer as nossas análises, nossos cálculos, para ver qual será a curva esperada do juro, né, daqui em diante, dependendo desse cenário de tensão geopolítica. Mas internamente, a priori, a gente ainda acredita que tem espaço para continuar reduzindo a taxa de juros até o final deste ano, em torno de 9,25%. Pelo menos é o cenário que nós trabalhamos hoje, ainda que recentemente houve aí essa mudança na relação real-dólar. Por outro lado, a expectativa de inflação futura ela continua bastante ancorada. O último IPCA surpreendeu para baixo, então isso dá um sobrefôlego, porque reduz a inércia inflacionária. Mas, de novo, né, a gente precisa acompanhar o cenário internacional, que é um ponto, inclusive, de observação do Banco Central nos seus comunicados, né? As declarações dos diretores, as apresentações do próprio presidente do Banco Central do Brasil. Então, ele tem destacado o cenário internacional como um ponto relevante na execução da estratégia da política monetária aqui no Brasil. Então, a gente precisa
precisa acompanhar. Por hora, o efeito ainda é moderado. Alex, olhando, né, tentando entender, né, um pouco mais sobre o desenrolar disso, o Brasil, a gente tem olhado ali, está praticando preços de petróleo abaixo do mercado internacional. É claro, hoje, especificamente, pontualmente, o petróleo está aqui em queda, mas diante dessas tensões e possibilidades até mesmo, né, de que o petróleo possa reagir com alta ali nos preços dessas commodities energéticas, nós poderemos talvez ver ali um espaço ainda maior dessa defasagem na gasolina. Além disso, tem toda a questão do câmbio também, né? Como você bem falou ali, que é usado aí também com o cálculo da defasagem, acentua muito mais esse movimento. Uma escalada desse conflito, ela deve e pode vir, de repente, a pressionar a Petrobras para aumentar os seus preços, né? A gente olhando ali, tentando entender também, até mesmo o reflexo disso para a inflação. Como que você enxerga, né, este cenário aí, olhando para essa defasagem com o preço internacional do barril? Olha, Paula, você colocou mais um componente, né, nessa equação, que é um componente extremamente subjetivo, que é o ambiente político, recentemente, que vive a Petrobras aqui no Brasil. Né? Nós tivemos recentemente uma queda de braço muito forte entre os próprios ministros do governo e da ala do PT mais radical, pressionando o presidente da Petrobras. E até, de alguma certa maneira, desgastando um pouco a imagem do Prates. Né? Então, é difícil a gente avaliar qual é o efeito direto ou indireto do aumento do preço do petróleo no preço da gasolina ou dos derivados do petróleo aqui no Brasil, porque essa caixa preta do cálculo de preço, né, dos combustíveis por parte da Petrobras, ela ainda não foi aberta. Né? Não conseguimos fazer uma leitura clara de como essa dinâmica, e ainda mais agora, sendo pressionado não só por uma questão de interesses de proteger os minoritários, né, que têm ações da Petrobras, mas o Prats ele fica aí numa linha cruzada, no fogo cruzado, por conta desse ambiente político que tem pressionado muito ele, e aí isso naturalmente, nesse momento, a minha leitura ele teria um discurso muito mais no sentido de que não é possível alterar preços derivados do petróleo no momento de grande incerteza. Então, o que eu acredito que aconteceria é, de alguma forma, manter os preços nas refinarias até que ele tenha uma situação muito mais consistente em relação à sua própria permanência no cargo, e também ele vai alimentar o discurso com relação ao desdobramento dessa tensão geopolítica. Então, a pressão, Paula, vai existir, vai seguir, os minoritários não podem ser prejudicados por isso. Então, o conselho também da Petrobras, de alguma forma, vai pressionar e também passa, né, por um recente ruído ali no conselho da Petrobras. Então, tudo isso gera uma tensão, uma expectativa de aumento de preços, sim, mas eu acho que não vai acontecer por essa condição política que vive a Petrobras. Ponto importante até mesmo, né, quando a gente traz esse assunto para ver, de fato, a movimentação do ativo, né, como os investidores se posicionam ali em relação à Petrobras, os próximos passos. Alex, trazendo aqui para uma outra questão, inclusive, aproveitando sua presença, há uma grande expectativa para ter a apresentação hoje da lei, né, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias ali de 2025 ao Congresso. E acho que a grande, maior expectativa ali, a grande dúvida será que o governo vai manter a meta do superávit de 0,5 ponto percentual do PIB para o ano que vem? Vai alterar essa meta fiscal? De alguma forma, né, já se traz aí especulações que o próprio, e até mesmo o próprio ministro da Fazenda já tinha dito anteriormente que poderia fazer ajuste, né, para ter uma meta factível. A própria ministra também, Simone Tebet, comentou sobre isso, deixando esta leitura ali, né, se vai vir algum tipo de alteração para essa meta de 2025. Se vier, né, caso isso realmente venha, de alguma forma, eu queria entender a sua leitura. Podemos ter, né, uma desancoragem ali do fiscal em relação a esta alteração vinda ali por parte do próprio governo para o ano que vem? Olha, Paulo, como a gente já conversou em algumas outras ocasiões, a questão fiscal no Brasil é algo bastante sensível há muitos anos, né? Isso não é um fato recente. Com relação a uma provável mudança, eu não acredito, já explico por quê, mas com uma provável mudança da meta fiscal 2025, não há dúvida
e são perdidas todas as ancoragens conquistadas até aqui na parte fiscal, que, aliás, é um ponto também muito importante na execução de política monetária do Brasil. E por que eu não acredito que há uma mudança, ou deverá ocorrer uma mudança na meta 2025? Primeiro, porque o novo arcabouço fiscal ele ainda está sendo testado, né? Então ele ainda não passou por um teste de fogo. Ou seja, nós temos, por enquanto, ainda boas notícias do lado da arrecadação, que vem surpreendendo. O governo ainda tem, de alguma forma, mecanismos e instrumentos para conseguir cumprir a meta. Vale lembrar que algumas medidas adotadas em 2023 e aprovadas junto ao Congresso vão ainda surtir efeito nesse ano, que são medidas arrecadatórias, né, de mudanças de alíquotas, ou mesmo de tributação em algumas áreas, como apostas eletrônicas. Tudo isso ainda não entrou em funcionamento de forma efetiva. E seria muito prematuro alterar a meta agora. Seria como entregar naturalmente para o mercado um certificado de incompetência de gestão fiscal, porque é muito cedo. A gente só tem ainda informações de 2 meses do ano. Acho que o governo, e talvez até o próprio Haddad, nas palavras que ele disse recentemente, não faria sentido alterar a meta agora. E alterar a meta, é importante a gente destacar, Paula, que só ocorre quando há uma mudança muito brusca de cenário ou um fator imponderável, né? Por exemplo, recentemente, como aconteceu com a pandemia, fator imponderável. Aí sim, não tem como você seguir a meta, você altera o curso da gestão fiscal. Não é o caso, e eu acho que agora não muda. Tem uma pressão por parte do mercado para tentar entender, de fato, como que será essa gestão fiscal, porque o que a gente observa é o governo sempre com um aumento do gastos, menos investimento, só aumento de custeio, e aí sim, a qualidade do gasto é o que preocupa, inclusive no ano eleitoral. Eu acho que é muito mais nesse sentido essa preocupação dos agentes econômicos do que, de fato, uma necessidade de mudança da regra. Eu acho que não faz sentido. Seria não só um tiro no pé, mas seria um retrocesso muito grande para o governo se ele alterasse a meta, porque ele sinalizaria que estaria ainda mais disposto de continuar gastando. E o impacto na inflação é na veia, né? A gente sabe disso. Exatamente, Alex, mas você acredita que de fato isso não estaria ainda precificado, né? O mercado não estaria precificando esta possibilidade, até mesmo, né, acreditando nesta questão de que seria um próprio tiro no pé do próprio governo mesmo? Eu acho que ainda não, porque ele vai encaminhar a LDO hoje à tarde, acho que lá ele vai manter ainda as metas, e dia 26 agora, nós economistas, teremos uma reunião com o Haddad para falar, inclusive, sobre os resultados do prisma fiscal, e ele, em geral, nessa reunião, como aconteceu no ano passado, ele dá um pouco quais são as diretrizes da gestão esperada da política fiscal para o ano. Então, não faria sentido agora ter alguma indicação de mudança, né? Mas eu acho que vai esperar ainda ouvir o mercado um pouco mais no detalhe, e ele tem também aquela apresentação do relatório bimestral de despesas financeiras, né? Então, por enquanto, está sob controle, né? Em algum momento, talvez sim, mas não agora. Eu não vejo isso como um fato a ser colocado na mesa, ainda que a ala mais radical do PT esteja pressionando o Haddad para mais gastos, né? Mas, pelo que eu tenho visto, ele tem mantido o prestígio junto ao presidente Lula. Isso é importante. Maravilha. Obrigada, Alex. Quero agradecer. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Volte sempre.